Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola e eu recebo inúmeras perguntas sobre dúvidas em Revit e eu quero falar para vocês hoje aí sobre uma que eu percebo que o pessoal tem muita dificuldade. O que que é? Vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui na humanizada. Muitos me perguntam, Felipe, mas como você consegue inserir todo esse conjunto de informações em Revit? Porque eu não consigo gerar todos esses elementos que tem aqui em um projeto de Revit. Não fica do jeito que você faz. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre as ferramentas que geralmente eu utilizo, tá? Para criar um bom projeto. É muito simples, pessoal. Eu vou fazer, é meio descritivo, tá? Um pouco diferente, mas presta atenção no que eu vou falar, tá bom? E veja se você se identifica com essas características. A primeira é, pessoal, que basicamente você tem que saber colocar as informações corretas no projeto. Então, por exemplo, como inserir as paredes de uma forma correta, como inserir o piso e aplicar o material correto, ok? A mesma coisa com portas e janelas. Alguma observação que eu posso fazer é o seguinte aqui, tá? Por exemplo, nas paredes, é muito interessante você saber entender um pouco da estrutura aqui dentro das paredes, tá? Saber configurar isso de uma forma correta. É muito importante você também saber como configurar o material do piso, ok? Tão importante quanto o material do piso que está aqui é também a sua configuração aqui de espessura, tá? Você está vendo aqui, por exemplo, a estrutura e piso juntos, né? A gente está descartando a laje aqui. Então, pessoal, por que eu faço assim? Porque aí eu deixo um leque aqui, por exemplo, quando eu vou fazer um arquitetônico, para o engenheiro civil que vai pegar esse arquivo no CAD, no Revit, perdão, e ele vai trabalhar em cima, ele substitui as opções que ele quer, tá bom? Eu deixo genérico essas questões de estrutura, tá? Eu tenho que deixar o mais neutro possível. O que é muito importante para mim é o tipo do material que está aqui, tá bom? Então eu quero fazer essa ressalva. E você saber interligar o projeto. Por exemplo, eu sou um especialista em arquitetônico, tá? Seja arquitetônico de edificações e seja um arquitetônico de interiores. Eu sou especialista nisso. Então o cara que vai pegar a parte de engenharia civil, ele vai usar muito mais essa aba aqui. E o cara que vai utilizar aí, vai fazer aí o map, também vai vir aqui em sistemas e vai trabalhar aqui. Ok, pessoal? Então é muito importante você entender isso que eu estou falando, de cada um no seu quadrado, tá? Mas você precisa ter esse entendimento de deixar o arquivo o mais fácil possível para o próximo profissional que vai utilizar. Então, tem informações aqui completas do arquitetônico. É isso que eu quero falar para vocês. Você, como arquiteto, tem que se focar em como você vai fazer o arquitetônico. Nesse caso aqui, pessoal, é só interiores. A gente não tinha necessidade de fazer estrutural e tal. O que a gente fez? De qualquer forma, a gente marcou a parte estrutural, tá bom? Então aqui eram os pilares, e por mais que a gente fosse fazer interiores, a gente marcou aqui. Por quê? Porque a gente fez construção de paredes aqui, inclusive a gente demoliu uma aqui que está na planta técnica, tá bom? Então a gente também nomeou aqui com materiais diferentes essas paredes, até para você entender quando vai pegar na obra, tá bom? Então, pessoal, basicamente aqui a gente também adicionou aqui algumas aberturas, ok? Aí as pessoas vão perguntar para mim o seguinte: mas Felipe, eu não tenho essas portas que você tem. Então, nesses casos de interiores, pessoal, eu vou fazer uma ressalva para vocês. É somente uma modelagem de porta personalizada,
tá? Não é um item paramétrico, tá? É só por questões visuais esse tipo de informação aqui, tá bom? Então é focado para maquete eletrônica, tá? Então, antes de você aprovar ou desaprovar, entenda o contexto dela, tá bom? Outra coisa mega importante aqui, pessoal, que eu quero falar é a modelagem do mobiliário. Então, quando a gente está falando de interiores aqui, é muito importante a gente ter essa consciência de saber desenvolver a modelagem do projeto de interiores de uma forma interessante. Quando eu falo interessante, o que significa? É você saber modelar o que você tem como intenção projetual. Eu percebo que muitos de vocês, todos que chegam para mim em algum momento aqui nas aulas ou entram em contato comigo pelo WhatsApp para adquirir meus materiais, têm uma dificuldade imensa de saber criar o que o profissional deseja criar em Revit. Então, é importante você... Eu vou abrir aqui ó, uma vista que tem uma modelagem mais completa. Vou abrir a CC aqui. Olha só, se você vai fazer um Home TV e você tem certas intenções, saber e ter conhecimento dessas ferramentas para modelar isso e realizar no projeto. Tá? E seja hiper detalhista aqui. Por quê? Por exemplo, nesse caso, nós temos um detalhamento de gesso super detalhado, inclusive aqui ó, a gente tem a marcação das próprias vigas do projeto em 3D, por causa que isso interfere diretamente no nosso projeto de gesso e iluminação. Então a gente cuida bastante disso, inclusive você vai ver aqui as informações do gesso também bem completas. Inclusive aqui você vai ver elementos como os rodapés e aí o mobiliário em si, ok? E aí você vai ver uma seção aqui também de uns materiais que tem um desenho técnico um pouquinho não agradável, digamos assim, que são os elementos importados. Pessoal, eu sei que o desenho técnico ele não está 100% correto, ok? Mas para mim não interfere no meu dia a dia, tá? Eu plotando esse projeto aqui não faz nenhuma diferença, tá? É muito mais importante você se ater a coisas técnicas aqui. Agora, se você for fazer uma pergunta para mim, Felipe, mas uma aprovação de projeto em algum órgão, como prefeitura, é importante o desenho técnico estar de planta limpo? Sim, aí eu concordo com você. Esses blocos não têm valia sobre projetos, por exemplo, de aprovação da prefeitura, tá? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião como profissional e a experiência também de trabalhar em Revit nesses dois casos, tá bom? Então eu tenho muito cuidado com isso. Pessoal, o que é muito importante aqui? A gente ter as informações de projeto executivo de interiores. Então, saber ter o arquitetônico de interiores aqui, fora mais detalhamento, fora todos esses detalhes que tem que ter para complementar o projeto de interiores. Para finalizar, pessoal, eu só quero mostrar para vocês por que é muito interessante você importar alguns blocos de outros programas. Simplesmente porque eu, Felipe, desenvolvo várias famílias de Revit. Chega um momento do projeto que a gente não tem como modelar algumas coisas em Revit, ou fica muitíssimo complicado. Não que seja impossível, mas torna-se muito, mas muito, muito complexo. Como, por exemplo, esse tipo de painel aqui que eu vou mostrar para vocês. Perceba que não é uma coisa muito fácil para se fazer no Revit, porque são muitas coisas irregulares e o Revit, infelizmente, ele é um pouquinho, nesse aspecto aqui, ele é um pouquinho mais duro, ok? Nesse aspecto aqui. Então, é possível fazer sim, leva um bom tempo, um tempo que decorre bastante tempo, que se você importar se torna muito mais dinâmico. E o meu intuito aqui, o que é? Tecnicamente, eu vou mostrar para vocês como que a gente resolveu essa questão técnica no detalhamento do projeto, tá? Olha só, aqui ó, vista AA, primeiro corte. Lá no desenho técnico a gente deixou limpo, pessoal, tá? Porque aqui ó, tem o revestimento tal, marcadinho, porém, lá na renderização vai fazer toda a diferença, tá bom?
Vou mostrar para vocês aqui alguma câmera aqui, só para vocês também ficarem mais por dentro do que a gente desenvolveu nesse projeto. Olha lá, pessoal. Veja o nível de detalhe. Muitos me perguntam, mas Felipe, eu não consigo chegar no nível de detalhe que você chega em Revit. Isso é impossível. Você usa pós-produção? Nenhuma. Mas se você perceber o arquivo e olhando essa câmera agora, você vai ver quanta informação já tem pré-definida para fazer a renderização. A renderização, na verdade, é como se eu clicasse o botão Start, porque já está super bem configurada. É cuidar da iluminação, é cuidar das texturas, ok? E basicamente configurar a intensidade de iluminação, que é um pouquinho mais complicado, mas tirando a iluminação interna, que você tem que fazer algumas edições e ter um conhecimento prévio ou fazer várias experiências até fechar, o restante, pessoal, é bem dinâmico e é bem objetivo, tá? Acompanha minhas aulas aqui, onde eu ramifico cada tema relacionado à parte de interiores aqui mesmo, tá? Então entra aqui, veja todos os vídeos, aplique esses passos e transforme seus projetos interiores, ok? Então espero que esse tipo de aula que eu estou fazendo aqui, mais esclarecedora, abra seus horizontes e amplie os seus conhecimentos, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais.